remakes, reboots. Recentemente, eu venho sentindo que as indústrias não se importam mais em criar histórias originais e criativas, e sim elas utilizam a nossa nostalgia de maneira estratégica para nós consumirmos meros produtos. E foi justamente em uma história de universo alternativo em que eu encontrei a história mais original de 2026. Fala pessoal, Luiz aqui. Hoje eu vou falar de um quadrinho que eu iria esperar ele ser lançado por completo aqui no Brasil, mas ele é tão único e ele me impactou de uma maneira tão grande que eu simplesmente não pude esperar. E esse quadrinho é nada mais nada menos que Absolute Caçador de Marte. Para mim, é o quadrinho mais original e mais bacana desse universo Absolute. Nesse universo, o J'onn J'onzz é um agente da FBI que, após sobreviver a uma explosão, a sua mente é invadida por esse ser misterioso que se apresenta como o Marciano Verde. E é através do Marciano é que o J'onn J'onzz consegue ler a mente das pessoas. E é muito legal como que isso acontece nesse quadrinho, porque os pensamentos estão diretamente ligados a emoções das personagens. Então é muito bacana a abordagem desse poder nesse universo, porque não é simplesmente saber o que a pessoa está pensando. O Marciano, ele olha as emoções, os traumas, os acontecimentos da vida da pessoa. Então é uma abordagem bem original e é bem marcante. Um bom exemplo disso é na segunda edição, em que um terrorista acredita que os imigrantes da cidade são aliens. Então, o Marciano, ele entra dentro da mente dele e ele passa a desfazer os nós na cabeça dele. Ele vai atrás de traumas, acontecimentos, os gatilhos para ele ter esses atos. Então é muito bacana. E isso acontece não somente nesse quadrinho, acontece várias vezes, então se torna um quadrinho bem dramático, mas de maneira bem única mesmo. O J'onn J'onzz, ele é responsável por investigar uma onda de violência que vem acontecendo na cidade. E o Marciano, ele consegue ver que essa onda de violência é causada pelo Marciano Branco, que é a manifestação da fórmula antivida do Darkseid. Um exemplo disso é na edição número 4, que uma onda de calor gerada pelo Marciano Branco traz uma onda de violência na cidade. Página errada, peraí. E esse quadrinho, ele brinca muito com isso. As coisas da mente acontecendo na vida real. Isso é muito bacana e é uma das coisas que faz com que esse quadrinho seja único. E o J'onn J'onzz é um protagonista muito interessante porque ele não é aquele detetive noir que é perfeito e sempre tá certo. Ele é esse pai de família que tá com o casamento em crise, tá tentando conciliar a família com o trabalho e a família dele enxerga ele como um alien. Então é muito bacana isso, como que ele usa essa metáfora do desconhecido, não só está acontecendo na mente dele, mas sim com a relação dele com a família. É um quadrinho fenomenal. O roteiro do Dennis Camp é muito bacana. E, obviamente, o maior destaque desse quadrinho é a arte do Javier Rodrigues. O jeito que é desenhado, você realmente acompanha a história pelos olhos do J'onn J'onzz. E a gente vê que cada escolha, tanto do roteirista quanto do artista, não é por acaso. As cores, as silhuetas, tudo tem um significado maior, tudo está ligado à emoção dos personagens, do protagonista. Um dos exemplos é lá na edição número 4, em que o J'onn J'onzz está discutindo com a mulher dele. A gente vê esse painel majoritariamente branco, mas cada emoção é representada por uma cor. A gente tem esse painel maravilhoso aqui, que é quando eles estão começando a se reconciliar. E no começo do quadrinho a gente vê que
a indignação dela está literalmente estampada na cara dela. E como que o Javier Rodrigues traz o leitor para dentro da mente do John Jones? Isso é feito de maneira bem única, que é através da metalinguagem. Mas além de ter um personagem falando, olha, eu tô no quadrinho, olha pra mim, eu sou um personagem de quadrinho, não. Ele usa a arte para fazer isso. Um dos exemplos é quando o John Jones ativa a visão de marciano pela primeira vez. A gente tem esse painel aqui em que, se você virar ele contra o sol, você vai ver que o marciano está dentro da mente do John Jones. Tem vários outros exemplos também. O jeito que as páginas são escritas é muito bacana. Lá na edição 11, você é convidado a cortar uma parte da página para mudar o desfecho da história. É um quadrinho que, apesar de ter essa pegada psicodélica, focar na emoção do John Jones, ele consegue retratar vários assuntos sérios, por exemplo, imigração, nacionalismo. É um quadrinho muito bacana, muito atual. E eu acredito que daqui a pouco vai existir um tempo em que os quadrinhos vai ser dividido entre antes de Caçadores de Marte e depois, porque esse quadrinho é fenomenal, o jeito que ele conta a história é bem único e realmente é uma leitura muito bacana. São apenas 12 capítulos, então dá pra você ler bem tranquilamente, e eu não posso recomendar mais esse quadrinho, que pra mim é simplesmente fenomenal. Então é isso, muito obrigado por assistir. Eu quis fazer um vídeo diferente mesmo, é realmente uma homenagem a esse quadrinho que pra mim ele foi muito marcante, e eu espero que depois de ver esse vídeo você entenda o porquê que eu gosto tanto desse quadrinho, o porquê que eu vou sempre tentar trazer ele de volta aí. É um vídeo diferente, demorou bastante para gravar, né? Então eu realmente espero que você dê like no vídeo, se você não é inscrito, se inscreva. Então é isso aí, obrigado.